Assim, a palavra de Deus se espalhava. Crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Atos 6, 7. Tema da semana: Discipulando poderosos. Atos capítulo 6 e o verso 7. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. No programa de hoje do Lições da Bíblia, como discipular, como influenciar, como ser um exemplo para as pessoas poderosas, para os governantes. Você é o nosso convidado. E vão nos ajudar a entender esse tema a Darleide Alves e o pastor Milton, que são conhecidos, mas sempre é bom aquela apresentação. Sejam bem-vindos, viu? Muito obrigada, pastor. Começar pelas damas. Sim, por favor. Por favor. A primazia. Muito obrigada pelo convite de estar aqui novamente, estudando a Palavra de Deus, aos amigos que me acompanham sempre no Consultório de Família e no Sem Tabus, 2 programas que eu produzo e apresento aqui na Novo Tempo. É de grande valia trabalhar com pessoas, com sentimentos, com emoções, com relacionamento. E eu me sinto privilegiada de fazer parte de um momento como esse, de um programa que primordialmente é pastoral. E eu me sinto feliz por esse convite. Muito obrigada. É bem-vinda, viu? Não é, pastor Milton? É verdade. Tudo bem, pastor Gilmar, Darleide, um prazer estar com vocês mais uma vez, né? Estivemos já há algumas semanas. Eu trabalho na escola bíblica, que é um setor aqui da Novo Tempo. Quando a gente volta das viagens, a gente vem aos escritórios. Eu tive o privilégio de participar da edição de algumas revistas, Princípios, a Bíblia Fácil, a revista sobre saúde, de Daniel também. Então eu me sinto assim honrado por estar agora repartindo, né, compartilhando essas mensagens com os nossos amigos do Lições da Bíblia. E o pastor Milton é o baixo do Quarteto Arautos do Rei. Exato. No último programa você ficou devendo uma música pra gente. Ok. No programa Caixa de Música a gente canta bastante. E para quem acha que Arautos só canta, então a gente vê que nos escritórios eles trabalham e muito. Bastante. Exatamente. Nós conversamos aqui no intervalo e o pastor Milton ressaltou isso, o privilégio de poder estar em contato, ensinando a Bíblia, respondendo, como isso tem contribuído também para o seu crescimento. É verdade. É um prazer passar esses momentos com a Darleide também. A gente Obrigada. Aprende muito com ela, né, pastor? É verdade, é verdade. E deixa eu trazer novamente a questão do seu trabalho nos escritórios, dos arautos, porque pode ser que dê a impressão de que cantar não é trabalho, Exato. né? E é um extremo exercício e coragem diária quando vocês saem de casa, deixam a família durante tanto tempo. E para nós que somos colegas de trabalho, acompanhamos isso, valorizamos isso, que os Arautos do Rei é um ministério, eles como pessoas são ministérios cantando e quando não estão cantando também, para a honra e para a glória de Deus. Amém. Quantos de nós que não crescemos e o Quarteto Arautos do Rei fez uma diferença na nossa vida espiritual? Verdade. Fez a gente crescer, né? Verdade. Nós tivemos essa oportunidade e eu tive esse privilégio, né? De ver aí quantos anos ouvindo e me ajudou muito na minha adolescência o carinho que a gente tem pelo Quarteto Arautos do Rei. É o ministério vivo. É verdade. Se você deseja acompanhar o nosso tema aqui, entender um pouquinho mais, esse é o nosso guia de estudos, você tem acesso a ele, é só entrar no endereço que está abaixo da sua tela e você vai ter aí um pouquinho mais de noção do que nós estamos tratando, porque nós seguimos esse guia de estudos. Vamos suplicar nesse momento, mais uma vez, a iluminação, a presença de Deus e vamos fazer uma oração? Querido Pai, é hora de abrir a Tua Palavra mais uma vez. Que o Senhor nos dê a iluminação do Espírito Santo, que a gente entenda, mas acima de tudo que apliquemos e a palavra faça a diferença na nossa vida e as pessoas que estão ao nosso redor percebam isso. Amém. Amém. Clamamos por isso humildemente em nome de Jesus. Amém. 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 O tema de hoje ele é muito interessante, ele faz a gente pensar em muitas coisas. A gente percebe, estudando um pouquinho a história do cristianismo, um pouco sobre a realidade da maioria dos discípulos da igreja cristã, a gente vê pessoas simples. Temos algumas pessoas como
Nicodemos, José de Arimateia, mas eles é um grupo menor. O texto de Atos, que foi o texto que eu li na introdução, revela que muitos sacerdotes obedeceram à fé, aceitaram agora essa nova visão a respeito do cristianismo, que o Messias havia apresentado. Como os discípulos foram uma influência na vida desses governantes, mesmo diante de desafios como talvez o pior deles, a perda da vida. Eu acho muito interessante, pastor, o texto de Atos 1, verso 8, que diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. O que é uma testemunha? Jesus nos chama a testemunharmos, né? Seja para pessoas pobres, os ricos, influentes ou não, devemos ser testemunhas. Quando você é convidado num tribunal a ser uma testemunha, você é chamado lá não para emitir uma opinião ou uma ideia, você é chamado para dizer o que viu e ouviu, né? E foi isso que as pessoas do Sinédrio, que eram as pessoas influentes na época, disseram sobre Pedro e outros discípulos. Esses homens andaram com Jesus, são testemunhas. Jesus quer que nós sejamos também testemunhas. Para ser uma testemunha, a gente precisa andar com Jesus, ouvir aos pés dele, passar tempo lendo a Bíblia, orando, para termos o que falar diante das autoridades. Então, quem nós somos, né? Testemunhas, somos verdadeiros discípulos e só iremos entrar em contato com as autoridades se de fato nós andarmos com Jesus hoje para termos o que falar e apresentar. E uma testemunha, ela não se adequa a um momento ou a uma pessoa ou a uma situação. Ela é testemunha para grandes, para pequenos, para fortes, para fracos. Ele é uma testemunha. Então, a raiz, o elemento-chave, a história começa que essa influência exercida pelos discípulos, a influência que nós devemos exercer sobre, no caso, o tema do estudo desta semana, diante dos poderosos, das autoridades, é tendo a autoridade de Deus em nós, é tendo o conhecimento por experiência própria do que Deus faz em nós. Talvez aí seja o grande detalhe, porque causa uma intimidação, não causa uma intimidação? Sim, com certeza. Eu já fiquei constrangido diante de uma autoridade, às vezes a gente mesmo visitando como líder de uma comunidade, causa uma intimidação. Talvez aqui seja o detalhe, que eu estou ali como um representante do Senhor. Né? Eu reconheço aquela autoridade que está diante de mim, ela de fato tem eu tenho a responsabilidade de vê-la de um modo diferenciado, porque foi dada a ela a condição de ser diferenciada diante de uma situação que se estabeleceu, e eu devo respeitar isso, inclusive isso é bíblico, mas de fato, por exemplo, quando nós estamos no escritório e o chefe chega, há uma adequação, o chefe chegou, desde que nós estejamos fazendo o nosso trabalho, o chefe chegou, pois não, como vai? Tudo bem? Eu me mantenho. Então, o segredo vai estar em como esse discípulo se apresenta. Ele é revestido de autoridade para que ele não se deixe intimidar ao ponto de negar o papel que ele tem enquanto testemunha. Se o discípulo, pastor, tem a noção de que Deus quer salvar a todos, inclusive os presidentes, líderes, governantes, ricos ou não, se ele tem essa noção, ele vai... É claro, a gente às vezes se intimida, treme as pernas, né? Mas eu me lembro de Estevão. Estevão não teve medo de falar, de pregar. E ali estava Saulo, que era um dos líderes, né? Fazia parte do Sinédrio. E Estevão viu o que ninguém viu, ele viu os céus abertos, né? Então, junto com a responsabilidade de falarmos aos poderosos e governantes, Jesus abre as portas para a gente. Ele abre as portas, manda o poder. Junto com a missão vem o poder de Deus, o Espírito Santo, para nós falarmos a todas as pessoas. Né? Não está no guia de estudos, mas vale a pena, acho que dar um toquezinho sobre isso, que eu tenho que saber até como me portar diante de uma pessoa assim, qual é a etiqueta, qual a forma como eu me dirijo, né?
As que palavras usar, como tratar, mas se não souber o respeito, ele por si só se coloca. Você ser menos diante daquele que é mais naquele momento, sem contudo perder a coragem. A característica principal da testemunha é a coragem. Se ele não tem coragem de dizer o que ele viu, de testemunhar do que ele presenciou, então ele não tem condições de ser uma testemunha válida. Então, mesmo nessa condição de eu me colocar, de eu saber que eu sou naquele momento eu sou menos em termos de postura, vou usar essa palavra que de certa maneira soa inadequada, reverência, mas ela é apropriada também para dizer isso, que diante de uma autoridade, por exemplo, ninguém vai a um julgamento, e eu costumo dizer isso quando eu falo para jovens, adolescentes, cuidado com a maneira como, por exemplo, você se veste, né? Porque até a maneira como você se veste diante de uma autoridade precisa ser trabalhada, adequada. Mas um elemento que não pode faltar é a coragem, que vai me trazer à tona minha autoestima, meu alto valor, que é um valor que Deus me deu, que a autoridade Deus me deu para eu, diante de uma autoridade, no momento adequado, me colocar e dizer para ela, Jesus te ama. Porque diante do Senhor, todos nós somos iguais. Exatamente. O nosso guia de estudos trabalhou muito essa questão do respeito à autoridade. A autoridade constituída foi ali apresentada pelo Senhor. O texto base é Romanos capítulo 13, verso 1 ao verso 7. Como a gente pode entender isso? Qual é a minha responsabilidade como discípulo e como agir quando alguém abusa da autoridade, não age coerentemente? Deus criou 3 instituições, lar, governo e igreja. Foi Deus que instituiu o governo e os governantes. Toda autoridade, Paulo fala, né? Todas as autoridades são constituídas por Deus, não importa quem sejam. Quando vamos à história de Daniel, livro de Daniel, nós lemos no capítulo 2 que é Deus quem estabelece reis e reinos. Deus quem coloca essas pessoas. E nós precisamos respeitá-las, né? Tem uma frase daquele governante, estadista, né, Ulisses Guimarães, que diz assim, não é o poder que corrompe o homem, é o homem que corrompe o poder. Foi Deus quem criou o poder, certo? E Deus concede poder para as pessoas governarem. É a gente que corrompe a corrupção, desvio de dinheiro, etc. O homem que faz, o homem é mau. O abuso da autoridade. O abuso da autoridade. Mas Deus constitui essas pessoas como líderes. O que nós precisamos fazer como cristãos? Respeitá-los. Jesus falou, né? Dai a César o que é de César. Existe um dever nosso como cidadão. E nós precisamos respeitar e, acima de tudo, saber que essas pessoas que Deus colocou no poder precisam do Evangelho. Elas precisam saber da palavra de Deus. E aí a lição comentou alguns elementos para a gente chegar nessas pessoas para poder falar da palavra de Deus. Até porque elas não são poderosas, elas estão revestidas de poder. Então isso é num momento ou no outro, nós seremos colocados na mesma posição. Então o discípulo, gente, nós estamos falando de discipulado. Há de haver um reconhecimento do nosso papel enquanto discípulos e representantes de um reino e de uma autoridade superior, que não confronta as autoridades que foram instituídas por ele mesmo, por esse mesmo poder, o poder de Deus, o reino de Deus, mas que nos faz corajosos para nos colocar como representantes desse reino, dizendo para estes agora poderosos que enquanto retirado deles este poder, eles serão tão carentes da misericórdia de Deus como qualquer um outro, como um mendigo que está na rua. Okay. E quando o procedimento deles for um procedimento abusivo? Eu acredito, pastor, que nós precisamos respeitá-los como autoridade, certo? Na verdade, o 5º mandamento, que fala a honra ao pai e à mãe, na verdade é um mandamento à autoridade. A primeira autoridade nossa são pai e mãe. Só que existe o professor, existe o líder da igreja, existe o governante, o presidente, etc. Precisamos honrar essas pessoas, certo? Eu não concordo com o jeito que ele governa, mas eu respeito. Inclusive no ano passado, e frequentemente a gente tem visto por aí, manifestações. Nós vivemos numa democracia, nós falamos o que pensamos. Olha, não concordo com o governo, não concordo com as tarifas, e algumas pessoas olham todos os dias o impostômetro, né, girando lá e reclamam com isso aí. A gente pode reclamar, mas respeitar.
elas foram colocadas por Deus, existe um limite para nós manifestarmos a nossa opinião e precisamos saber que Deus ama os governadores a despeito do que eles fazem. E deseja a salvação dessas pessoas. Exato. Talvez aqui seja a grande influência do discípulo. Quando ele é firme, quando ele preserva o que ele crê, ele está sendo uma influência para a salvação dessa pessoa. Exato. E aí a gente entra numa questão importante, que é quando a legislação humana está acima daquilo que Deus escreveu. Qual é a postura do discípulo agora? O discípulo, ele, sobretudo, ele precisa ter consciência de qual é o seu papel em todo esse trajeto. Ele precisa reconhecer a autoridade, ele precisa se auto-reconhecer enquanto submisso a essa autoridade, sem, contudo, perder o valor, a autoridade de também se posicionar a favor da justiça. Então, o que não significa que isso vai dizer confrontar inadequadamente uma autoridade. Então, nós temos, por exemplo, em nossa Constituição, temos a liberdade de nos posicionar, a liberdade de sermos cidadãos e cristãos, porque há pessoas que podem imaginar que o cristão não é cidadão e então ele não se manifesta. Contudo, isso não é verdadeiro. Jesus, quando ele diz assim, olha, dai a César o que é de César e a Deus o que pertence a Deus, ele está dizendo que nós podemos nos adequar e caminharmos na mesma direção. Agora, o que o cristão jamais pode fazer, o discípulo jamais pode fazer, é ofender essa autoridade para não roubar a oportunidade de ganhar o coração dela. Porque o primeiro papel do cristão não é, sobretudo, ser um cidadão em busca dos direitos sociais, simplesmente. Mas até quando ele luta pelos direitos sociais, eles têm que levar em consideração que ele está querendo ganhar o coração do seu semelhante, inclusive, neste momento, nesse contexto, o coração da autoridade. Não é uma atitude de confrontação. Exatamente. Não é atitude, se uma igreja, por exemplo, uma igreja se levanta para confrontar um governo, a maneira como essa igreja se levanta, a maneira como esse corpo de cristão se levanta, pode ser mal visto por este governo que, enquanto gente precisa conhecer, enquanto humano precisa conhecer a salvação como eu, o que ele vai dizer desse povo que representa Deus? O que ele dirá sobre o reino de Deus? Eu devo preservar aquilo que Deus colocou, o princípio divino, e buscar aquilo que é o direito. A gente poderia usar inúmeros exemplos, por exemplo, de um vestibular no sábado, por exemplo, para aquele que é um observador do sábado. Ele tem o direito de buscar, de procurar, o seu direito é a liberdade, como você mencionou, de realizar em outro momento. E ele não faz isso por confrontação. Sim. Esse é o Lições da Bíblia. Nós voltamos depois do intervalo. Hoje estamos estudando como ser uma testemunha, como discipular para os poderosos, para os governantes. A gente volta já. Você está acompanhando Lições da Bíblia. Essa semana, como podemos ser testemunhas, revelarmos que somos discípulos, seguidores de Jesus e fazermos isso diante das autoridades, diante dos governantes. A gente encontra na Bíblia alguns exemplos da forma como o Senhor apresentou algumas verdades e a forma dura como esses poderosos reagiram. Fica para a gente discutir aqui, eu queria colocar para vocês duas perguntinhas. Primeiro, como eu posso aliviar um pouco, ou eu posso me aproximar mais, e aliviar um pouco esse preconceito daquilo que eu creio, tá? E segundo, como às vezes a amargura e o preconceito que essas autoridades tinham podem atrapalhar no conhecimento da palavra, no conhecimento da verdade. Jesus enfrentou muitas controvérsias, a maioria delas religiosas. E o guia de estudos mencionou uma controvérsia que aconteceu com líderes religiosos da época. Jesus e os discípulos estavam colhendo espigas, provavelmente de trigo, e um judeu não debulhava as espigas de trigo no sábado, simbolizava trabalho. E os fariseus criticaram a atitude de Jesus e discípulos. Como é que Jesus reagiu? Ele usou a palavra para explicar aos líderes religiosos a respeito do que estava acontecendo. Ele citou o caso de Davi, que entrou no templo,
comeu os pães da proposição porque estava com fome. Ou seja, Jesus mencionou que a misericórdia, o amor e as necessidades humanas estão acima dos rituais, ok? Da letra da lei. O amor está acima disso. E Jesus usou a palavra para confrontar aqueles homens, aqueles líderes religiosos. Então, em algumas situações, quando a gente entra em contato com algumas autoridades ou pessoas, líderes, né, nós precisamos primeiramente amá-las, precisamos usar a palavra, pedir iluminação dos céus para poder explicar a elas, e precisamos saber que as pessoas estão acima da letra da lei. Porque o Senhor mostra interesse aqui e apresenta o que acreditava, né? O verso 27 diz claramente, Marcos 2, 27, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Então, não é o caminho da confrontação, ou seja, do embate, mas isso, é a verdade, mas eu estou te dando um presente, uma coisa que é para beneficiar você. Eu estou te apresentando de uma maneira coerente uma verdade que talvez você não esteja percebendo. Isso porque Jesus estava falando com religiosos. Então ele se apropria da palavra para falar com religiosos que tinham conhecimento, pelo menos teórico, daquela palavra. Eu fiquei pensando se Jesus estivesse falando com um estadista. Que palavra ele teria usado? Eu imagino que Jesus, até porque nós já estudamos outros momentos, outras maneiras que Jesus usou para apresentar o reino de Deus, eu imagino que se Jesus estivesse falando com um estadista, ele iria falar sobre direitos, se ele estivesse falando, ele iria falar sobre a justiça social, ele iria falar sobre a fome no mundo para alguém que lidasse com esse tema, mas ele traria o assunto do conhecimento daquele indivíduo para a verdade central, o que ele queria mostrar. Então, na verdade, quando nós entramos em contato com pessoas diferenciadas, quando o discípulo tem contato com uma autoridade, seja religiosa, seja um estadista, seja de que área for, ele precisa ter, antes de tudo, a consciência de que a maneira como ele vai se apresentar a esse indivíduo tem que estar completamente revestida daquilo que Jesus usava, que ela era coerência naquilo que ele dizia, da verdade que ele apresentava. Então, quando o senhor perguntou assim, como a gente pode diminuir o preconceito, como a gente pode colaborar para que as barreiras dos preconceitos venham a ruir. É quando eu sou cumpridor dos meus deveres enquanto cristão. Okay. É quando, por exemplo, eu faço valer a positividade, a bondade que há em eu ser alguém que guarda a lei de Deus. É ser uma pessoa proativa, é ser uma pessoa que o governo olhe e diga que aquela igreja faz sentido na sociedade. Aquele indivíduo cristão numa empresa é olhado pela sua autoridade máxima e diz ele merece uma promoção porque ele é cumpridor dos deveres, ele chega no horário. Então, como é que eu faço para diminuir os preconceitos? Eu vivendo com coerência a mensagem que eu acredito. Pastor, no quarteto nós temos a oportunidade, por onde nós viajamos, nas caravanas, de conhecer pessoas assim elitizadas, poderíamos dizer, né? Nós fizemos uma caravana pela Bahia e durante aquela semana nós marcamos algumas visitas a prefeitos. E o Arautos tem a oportunidade de abrir algumas portas, né, para entrar em alguns lugares. Um dos prefeitos de uma cidade, que não me recordo agora o nome, ele mostrou um interesse muito grande em conhecer a Bíblia, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Só que ele tinha alguns conceitos errados, um pouco errados, devido ao que a gente vê por aí. Então ele começou a perguntar, como é que vocês lidam com o dízimo, com as ofertas? Vocês são aquela igreja que param e não fazem nada no sábado. Então existem algumas pessoas, numa classe mais elitizada, que não têm assim, um conhecimento acerca das verdades da palavra de Deus, inclusive do sábado. E nós precisamos abrir portas para chegar a essas pessoas. Quem sabe algum pastor esteja assistindo a gente, ou líder de igreja, seria interessante você marcar uma visita ao prefeito. Prefeito, eu vim aqui fazer uma oração com o senhor, não vim pedir nada. Quero só orar pelo seu governo, sua família, porque eles têm família também, eles têm problemas, carências, e nós precisamos ter acesso a essas pessoas. Mostrar que nós estamos nos aproximando delas com o interesse
nelas. Exato. No bem-estar delas. Não naquilo que elas podem nos proporcionar pela posição que ocupam. E também que não seja o interesse de levá-lo para a igreja, de que ele sente comigo no banco da igreja. O interesse tem que estar na pessoa, no bem-estar dela, que Jesus a visite enquanto ele está no escritório, ainda que ele não frequente a igreja comigo. Essa é a ação. E falando dessa maneira, a gente tem que lembrar que muitas vezes quem são os preconceituosos somos nós, os discípulos. Então, nós, discípulos, manifestamos preconceito com a autoridade. Eu já posso olhar para ela e dizer, ela não precisa de nada, ou ela não me dá abertura para isso, ou ela, enfim, isso acontece muito com os mais ricos, e alguma coisa que nós precisamos quebrar em nós, o preconceito cristão, que existe. E vocês estão falando, eu estou pensando num outro grupo, estamos falando com certeza para pessoas que são governantes ou que ocupem algum cargo político, que são cristãos. Sim, graças a Deus. Então essas pessoas também têm a responsabilidade de viverem uma fé viva, um cristianismo vivo, porque as pessoas que têm a mesma ocupação são influenciadas, uma influencia a outra. Que exerce influência umas sobre as outras, né? Que de fato é interessante essa sua colocação, porque justamente entre todas as classes, em todas as classes, Deus deixou discípulos. Em todos os recantos, em todos os lugares, Deus deixou discípulos, para que cada um cumpra seu modo, ou melhor, ao modo de Deus, exercendo influência sobre o próximo. Porque é uma oportunidade para um cristão ser um governante ou ter uma ocupação, é uma oportunidade, porque antes dele ser o governante ali, antes de ter aquela função, ele é um cristão. Então ele vai influenciar através daquilo que ele é. Acho que um grande exemplo disso é o próprio Daniel, que assistiu diante do rei, participou da corte babilônica e testemunhou para o rei Nabucodonosor, Exato. que se converteu, né? Isso faz uma grande diferença, que eu quero me dirigir a você que talvez esteja nos assistindo nesse momento, é um cristão, um discípulo de Jesus e possui um cargo de governo, tem alguma autoridade diante da sua comunidade. Que o Senhor use você para ser um exemplo e para atrair, levar outras pessoas poderosas para conhecerem a mensagem de salvação. A gente vê no exemplo bíblico muito claro que é o centurião, alguém que tinha uma responsabilidade diante da sociedade na época, a forma como ele se apresenta a Jesus. Ele revela uma fé viva. Que exemplo o centurião mostra para a gente? Esse centurião, pastor, era uma pessoa fantástica. Inclusive, a Bíblia diz que Jesus se admirou com a fé daquele homem. Apenas em 2 momentos nós vemos Jesus se admirando nos evangelhos. Uma foi de forma negativa. Jesus se admirou com a incredulidade de Nazaré, quando ele realizou milagres lá e ninguém quis acreditar como Messias. E a segunda, de forma positiva, foi com esse centurião aqui, que não se assentava, não costumava se assentar, apesar de ter construído a sinagoga, não fazia parte do povo escolhido de Deus, certo? Era de fora. Nós temos preconceito com os de fora e achamos assim, não, a fé eu só acho dentro dos bancos da igreja, a fé só está na minha igreja. Não, Jesus se admirou com a fé daquele homem que amou o seu servo que estava doente, é importante mencionarmos aqui. Os líderes têm coração, têm família, têm problemas. Ele amava o seu servo, o seu subordinado. Existe coração, claro, uma figura de linguagem, nos líderes. Eles passam por problemas e têm virtudes. E esse homem tinha, e Jesus conseguiu enxergar isso que talvez outra pessoa não teria visto. Esse é o problema de nós, quando nós generalizamos tudo, né? Você nunca faz nada certo, né? Todos são errados, todos. E você vê aqui alguém que era sincero e que tinha a mesma necessidade, como você falou. Então, você está falando aqui a cabeça, olhar um pouco mais para as autoridades como pessoas que têm sentimentos e que precisam de ajuda. Elas exatamente tão
necessitam tanto quanto nós necessitamos da graça e da misericórdia de Jesus. E eu volto a dizer que elas não são poderosas, elas estão poderosas, mas quando elas voltam para casa, elas são tão frágeis quanto nós somos quando voltamos para casa, às vezes depois de ter perdido o emprego. As mesmas pessoas. Então, orar por elas, orai pelas autoridades, se interesse, e a gente está falando das autoridades máximas talvez, mas talvez a sua autoridade mais próxima seja o seu chefe, talvez seja o diretor da empresa onde você trabalha, uma autoridade religiosa como o pastor. Nós, enquanto ovelhas, talvez nós também deveríamos, enquanto discípulos, procurar vocês e orar por vocês. Tudo bem, pastor? Como vai? Como está? Então, o discipulado, ele se estende a todas as áreas com a mesma misericórdia, com o olhar de amor para todas as pessoas. Até porque, pastor, o discípulo, para ser discípulo, ele precisa ter aprendido com o mestre a ser discípulo. E se nós estamos dizendo que somos discípulos de Jesus, nós estamos dizendo que aprendemos com Ele. E o que Jesus ensinava? Amor e misericórdia. Aos grandes, aos poderosos, aos frágeis, à mulher viúva, ao cego, ao aleijado. Era assim que Jesus tratava. Todos igualmente necessitados da graça de Jesus. Você sabe que tinha uma senhora que foi membro de uma comunidade onde eu fui pastor. Ela dizia uma frase que me ajudava muito. No final dos cultos, ela dizia assim: pastor, não esmoreça, não esmoreça, eu estou orando pelo senhor. Ela sabia por que dizia aquela frase, porque ela sabia que estava vendo um ser humano com limitações, com dificuldades, com necessidades, e a frase não esmoreça, eu estou orando pelo senhor, me era um conforto, né? E isso aqui que você está dizendo, olhemos para aquela autoridade que está próxima da gente, para os nossos líderes dessa forma. Nós vamos por intervalo e já voltamos. Esse é o Lições da Bíblia e a bênção dessa semana estamos aprendendo como podemos ser influência positiva na vida das autoridades. Nós voltamos já. Você está acompanhando Lições da Bíblia. Essa semana estamos apresentando o tema Como discipular pessoas poderosas, governantes, como podemos influenciá-las. Se você deseja aprender mais da Palavra de Deus, nós queremos oferecer para você esse presente aqui, ó, revista Princípios. Você só preenche seu cadastro no endereço que está aí abaixo da sua tela, entra no nosso blog e você receberá gratuitamente na sua casa a revista Princípios. Eu tenho certeza que será uma grande bênção para a sua vida, para a vida da sua família. Nós chegamos a um momento difícil do ministério da vida de Jesus, diante do tema continuar sendo um discípulo, mesmo diante da perda da vida, de um julgamento injusto. Como Jesus reagiu e que lições eu posso trazer para a minha vida quando eu for confrontado, perda talvez de um trabalho, uma oportunidade, um concurso, que não tem a oportunidade. Como reagir? Como entender que Deus está no controle de todas as coisas? Você começou com um texto, viu, pastor? Quando você citou que Deus, você citou o texto de Daniel, Deus coloca as autoridades. Ali revela que Deus está no controle de todas as coisas, mesmo quando eu não entenda algumas delas. Exato. Deus, ele está no controle dos governos, dos poderes deste mundo, e Deus se interessa com a conversão de todos os nossos líderes, seja lá em quais instâncias de governo. Quando Jesus foi ao julgamento, ou a vários julgamentos, Anás, Caifás, Pilatos, Herodes, eu acho muito interessante a maneira como ele se portou nesses momentos. A Bíblia diz que ele permanecia calado a maior parte do tempo. E nós vemos o cumprimento, né, da profecia como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores. Jesus foi calado diante dessas pessoas. Mas em alguns momentos, Jesus queria que alguns lampejos da verdade, da graça, aparecessem na mente daqueles homens.
enquanto eles batiam em Jesus e o inquiriam, o questionavam, eu cito o caso de Pilatos. Jesus falou para ele assim, em João capítulo 18, verso 37, todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Aí veio um lampejo na mente de Pilatos, o que é a verdade? Ele mostrou um interesse, Senhor, o que é isso? Que verdade é essa? Só que a pressão política e todo aquele contexto político que ele se encontrou fez com que ele se fechasse. Ele fechou as janelas para a luz de Jesus. O que é essa verdade? Mas ele fechou. Então Jesus, ao mesmo tempo em que era inquirido, sofrendo nas mãos daqueles homens, Jesus queria salvá-los. Nenhum ato de rebeldia, né? Nada, não revidou, nada. Nenhuma ação assim, né, impensada, a serenidade do discípulo. A certeza de quem ele era. Às vezes a gente falando quer passar a impressão de que tem conteúdo, mas muitas vezes nossa autoridade está no silêncio. Que até pensando aqui, comentei em algum momento com o Milton, cristão bom às vezes é cristão calado. Mas Jesus tinha certeza de quem ele era, o que ele estava fazendo ali e quem eram aquelas autoridades diante dele, que talvez seria a última oportunidade de eles aceitarem o convite do Messias que estava na frente deles, mas eles não o reconheceram. Então o cristão precisa saber quem é, que identidade tem, a quem pertence, a quem representa. E a palavra de Jesus ali não voltou vazia. A lição mencionou, o guia de estudos, né, que muitos sacerdotes, após o Pentecostes, se converteram. Quem sabe eles estiveram ali naquela cena do crucifica-o, né? Quem sabe eles participaram de forma indireta da prisão, condenação de Jesus, e eles foram tocados pelo Espírito Santo. Então a nossa palavra nunca volta vazia. A gente precisa pregar a todos, aos líderes, ricos, políticos, etc. E Deus vai fazer a obra no coração deles. Essa semente vai germinar, vai crescer e vai ser colhida em algum momento. Vale a pena a fidelidade. Agora tem uma frase muito forte aqui para mim. O verdadeiro discípulo é como o próprio Cristo, fiel até a morte, não fiel até o desapontamento. Eu diria aqui, né? Às vezes as perdas, eu presumo que vou perder, e aí eu deixo aquilo que eu creio, ou eu negocio. Há trabalhos evangelísticos, por exemplo, os discípulos que se lançam a levar a palavra a outras pessoas e acreditam, criam a expectativa de que todas aquelas pessoas vão aceitar e elas não aceitam, tomam outras decisões, enfim. E aí ele desanima, mas o que eu devo estar fazendo de errado? Talvez a minha postura, talvez a minha palavra, o meu modo de fazer discípulos não esteja sendo adequado. Onde foi que eu errei? É alguma coisa que a gente precisa avaliar, buscar mais ao Senhor, orar, pedir o Espírito Santo, mas nós estamos falando de Jesus Cristo, que estava diante daquelas autoridades e elas deram resposta negativa porque escolheram não aceitar, ouvir aquela palavra com o coração atento ao chamado de Deus. Então o Espírito pede para nós não desanimarmos, porque o que vai se dar no coração de cada indivíduo é de competência de cada um, se vai ouvir ou não o Espírito Santo. Mas me chama muito a atenção que todo discípulo, por exemplo, uma das primeiras frases no guia de estudos dessa semana, ele diz que os discípulos não foram revestidos de coragem e fortaleza, com a mesma fortaleza e coragem dos mártires, senão quando essa graça se tornou necessária. Então, talvez hoje eu não saiba se eu sou corajosa o suficiente, ousada o suficiente para testemunhar a favor do reino de Deus diante de autoridades ou pessoas dos mais variados status, com a possibilidade de uma negativa a favor do reino de Deus. Eu não sei se eu tenho. Talvez para mim seja fácil diante de uma câmera falar o que eu falo, talvez seja fácil para os pastores atrás de um púlpito falar o que falam, mas nós não sabemos em situações probantes, onde a nossa vida está em risco, a gente vai reagir? Como nós vamos reagir? Então é tempo de hoje nós nos alicerçarmos na graça de Jesus e dizer, Senhor, de fato, faze a tua vontade em mim. Se de fato eu sou um cristão, me reveste da coragem, da ousadia que eu preciso ter para pregar a tua palavra em momentos difíceis. Agora não perca a oportunidade se ela está diante de você. E isso nós a Nelly? temos todos os dias. Todos os dias. E talvez nós estejamos falando para pessoas que têm essa oportunidade diante de uma autoridade.
um secretário, por exemplo, né, de alguma autoridade, de algum prefeito, que seja um cristão. A palavra diz assim, tudo que vier às tuas mãos, faze-o conforme as tuas forças. Está na tua mão hoje testemunhar, fazer um discípulo em qualquer classe que seja, que o faça. O verdadeiro discípulo não perde a oportunidade e a palavra jamais volta vazia. Eu acho interessante que fazer discípulo, primeiramente, é você fazer um amigo para Jesus. Isso. Você que é rico, tem influência, você tem amigos da mesma classe, faça uma amizade mais estreita, né? E você vai ganhá-lo para Jesus, que também é seu amigo. Então nós precisamos ter essa mentalidade. Não estou ganhando uma pessoa para a minha igreja, eu estou fazendo um amigo para Jesus. Senhor, esse meu companheiro de trabalho, de gabinete, de empresa, ele precisa ser seu amigo também. Porque quem vive este ambiente conhece esse ambiente. Exatamente. E olhar de fora, dizer, né, opinar, imaginar, eu não sei o que acontece. Então, quem é cristão, está próximo, sabe das limitações e do quanto pode ajudar. Exatamente. Quem está vivendo o meio deve influenciar esse meio. Eu me lembro que certa feita o pastor Alejandro Bulhon falava a respeito de como, e é uma pergunta que se levanta muitas vezes, como convencer alguém que não crê em Deus a crer em Deus? Não tem que convencer nada, tem que viver, perceber, ser percebido em você o mover de Deus, e o ateu, o descrente, a autoridade, o que passa na rua, o carteiro que te... todos vão perceber. Então não tenho que convencer, eu tenho que ser discípulo. Nós vimos no nosso guia de estudos, eu acho que a gente pode terminar com isso, a igreja primitiva, como os discípulos agora de Jesus enfrentaram os mesmos obstáculos, os mesmos desafios, e algumas dessas pessoas, algumas dessas autoridades aceitaram a mensagem de salvação. O que eles fizeram, qual foi o grande caminho aqui, e que fica a lição para mim? Sim. A igreja primitiva, e o guia de estudos colocou a explosão primitiva. Como é que homens iletrados, que não se assentaram em faculdades, em escolas, conseguiram pregar com tanto poder? E aqui nós colocamos o relato de Pedro e outros discípulos. Inclusive o guia colocou a conversão de Sérgio Paulo, que era um influente procônsul daquela região ali, e ele se converteu ao cristianismo. Como é que os discípulos conseguiram isso? Essa explosão do cristianismo se deu porque eles receberam poder do alto. Lá em Atos 1, verso 8, a palavra grega para poder é dinamis. Vai vir poder, dinamis, sobre você. E daí vem a palavra dinamite, não é? Uma explosão de poder, de fé, e vocês irão pregar. O segredo, pastor e Darleide, que eu vejo para nós evangelizarmos, aqui cita Sérgio Paulo, um procônsul, autoridades, o segredo se encontra na pessoa maravilhosa do Espírito Santo. Não importa quem seja, e eu acredito que nos últimos dias os líderes se converterão com a pregação de crianças, de menos favorecidos, de iletrados, pessoas que não sabem ler ou escrever, eles se converterão. A gente não precisa fazer um doutorado para ir pregar para o presidente ou a presidenta da República. Uma criança que tem um espírito pode fazer isso, essa dinamite poderosa. Então nós precisamos clamar, Senhor, me usa. Existe o prefeito da minha cidade, nós sabemos o que ele tem feito, a índole que ele possui, mas o Senhor o ama, eu preciso pregar para ele. Dá-me o Espírito Santo para que eu conduza aos teus pés. E o Espírito Santo vai ser derramado, assim como foi na vida daqueles homens. Diante desse desafio, como pessoas, como indivíduos, diante desse desafio, também como igreja, o que nós, como igreja, devemos revelar no dia a dia e como, assim, de forma mais prática, como uma autoridade deveria olhar para mim, como uma autoridade deveria olhar para a minha comunidade religiosa? Às vezes, quando nos fazem essa pergunta, logo nos vem à tona, ou pelo menos a minha ideia, a respeito de alguma estratégia, de algum modo diferenciado. E eu, agora há pouco citei o pastor Alejandro Bulhon, me lembro novamente quando ele tantas vezes usou o exemplo de que um pé de manga não precisa fazer esforços para que então dela brote mangas, dê frutos, mangas.
Eu acho que a vida cristã, o discipulado cristão, a igreja, todo aquele que se utiliza da nomenclatura ser cristão, de cristão, ele precisa fazer se permitir ser movimentado, que haja nele um mover do Espírito Santo, para que haja esse testemunho verdadeiro, que as pessoas olhem para nós e vejam naturalmente que há algo diferente, que há algo que nos move na direção de revelar a Jesus. Então, o que nós precisamos fazer enquanto discípulos? Fazer o que Jesus disse lá em João 13. Nós precisamos estar nele. Nós precisamos ser ramo plantado na oliveira. Nós precisamos estar em Jesus e Ele nos dará a direção. Diante do desânimo, diante do desapontamento, às vezes de tantas investidas que a gente faz como cristãos, né? E talvez nós estejamos falando neste momento para alguém que já tentou, que já se aproximou, anos se passam. Como encontrar no Senhor conforto e a certeza de que o pastor disse, a palavra não voltará vazia, mas o que eu devo fazer para ter a certeza de que o Senhor está no comando e que o meu testemunho ali, diante daquela autoridade, diante a Darleide citou, por exemplo, a autoridade pode ser aquele que está mais próximo de mim. Como não desanimar diante disso? Pastor, eu creio que nós precisamos encontrar na oração o segredo para essa pergunta aí. Se você é uma pessoa que ora pelos seus líderes e pela conversão deles, nós conhecemos histórias de pessoas que oraram pelo cônjuge ou por outra pessoa há décadas, 30, 40 anos, e elas se converteram. Precisamos perseverar em oração por esses líderes. Orar pelos governantes, presidente da República, prefeito. Menos preconceito, né, pastor? Menos preconceito. Menos preconceito e investir em estratégias para alcançar essas pessoas. E-mail, telefone, talvez a pessoa não queira a sua presença lá, você pode fazer um convite de outra maneira. A sensibilidade para não me tornar criar inconveniente. Caminhos até elas, né? Jesus criava caminhos até elas. Algumas vinham a Jesus, outras ele se aproximava, da maioria das vezes ele se aproximava. E não me sai do pensamento uma cobrança que o Espírito me faz, me lembrando que quando Jesus ali no Sermão do Monte, ele dizia, olha, no passado foi dito, não matarás. Eu digo para você, nem pensem mal. No passado a lei dizia, olha que eu não vim revogar a lei. No passado dizia, não adultere. Se pensar mal, se os escribas e fariseus fazem muito, vocês têm que fazer muito mais. Então o Senhor está nos chamando para uma excelência. O discípulo tem que viver em excelência, na excelência, porque Deus nos chama para esse patamar. Amém. Eu tenho a certeza de que, depois do programa de hoje, você, nós, estamos sendo motivados a olharmos com carinho, olharmos com respeito às autoridades e intercedermos por elas, clamarmos em favor delas. Que o Espírito Santo ajude a mim e a você. E se você está próximo dessas pessoas, se você é uma autoridade e é um cristão, que você seja um instrumento. Isso eu estou falando para você, que assiste este programa e é uma autoridade e não acredita na palavra, talvez esteja vendo pela primeira vez. Não esqueça, o Senhor se importa com você, Ele quer a sua felicidade e da sua família. Quero agradecer muito ao pastor Milton, a Darleide por esses momentos e vamos fazer uma oração em favor de todos os ouvintes, dos discípulos, para que sejam instrumentos e vamos orar também em favor das autoridades do nosso país, deste mundo. Darleide, por favor. Obrigada. Amado Deus, o Senhor que tem toda a autoridade, o Senhor que é a suprema autoridade sobre todo o universo, nós clamamos a Ti no nome de Jesus, que o Senhor faça por misericórdia uma visitação especial aos Teus filhos que neste mundo foram revestidos de poder, Amém. Que eles se utilizem deste poder para a Tua honra e para a Tua glória, Amém. Para administrá-lo segundo a Tua boa e santa vontade. Amém. Aos que são chamados a influenciar a estes que ainda não conhecem ou reconhecem o Teu nome como Deus Supremo, que o Senhor os revista do poder do Espírito Santo. Amém. E sobre todos nós, dá-nos a Tua graça,
que o Senhor manifeste a tua misericórdia em nós. Clamamos isto por Jesus e no poder do Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado por sua companhia. Que o Senhor seja contigo e com a sua família. E não esqueça, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Um abraço e até o próximo Lições da Bíblia.